central na ponte. Bom dia. Obrigada, bom dia. De todos os lados, mas de cima tem-se uma perspectiva maior. Para a ponte 25 de Abril, à fila a partir do primeiro viaduto do Sujó até à Praça das Portagens, para tentarem os acessos do segundo. No dia em que saiu do Tejo à procura do caminho marítimo para a Índia, faltavam séculos para que se pensasse a primeira ponte entre estas margens. Planeada por Dom João II, a viagem cumpriu-se no reinado seguinte de Dom Manuel. O projeto dividiu o reino. Do lado da viagem, os que almejavam o domínio das rotas comerciais e a expansão em império. Contra o embarque da Armada, os que Camões imortalizou na personagem do Velho do Restelo temiam pelo custo da expedição. 500 anos depois do dia em que Vasco da Gama regressou ao Cais de Lisboa para anunciar que chegara à Índia por mar, inaugurava-se a segunda travessia do Tejo. O nome do navegador assentou bem à ponte. Planeada por um governo, inaugurada por outro. Faz 10 anos a ponte que dividiu o governo e a capital. Oficialmente aberta a nova travessia entre as duas margens do Tejo. No dia da inauguração, a ponte Vasco da Gama tinha já uma longa história e pelo menos uma imagem garantida na memória coletiva. Um mês antes de ser aberta ao tráfego, o tabuleiro da maior ponte da Europa servia o maior almoço do mundo. A feijoada na ponte ficou no Guinness e na história da publicidade em Portugal, ainda que mais gente a associe aos primeiros dias da ponte do que a um anúncio de detergente. Mas a ponte 25 de Abril está saturada e praticamente já ao longo de todo o dia. O dia zero da história da segunda ponte de Lisboa anda algures pelo início da década. Em 1990, Ricardo Oliveira foi contactado pela empresa Bento Pedroso, que viria a integrar a Lusoponte, para estudar uma nova travessia para o Tejo. Não era necessariamente neste traçado, mas mais para Montante, mais para Jusante, Beato Montijo, entre Beato Montijo, por aí. E, portanto, foi o primeiro estudo que foi feito aqui por nós, em que eu tive uma intervenção pessoal e visou dar a essa empresa essa informação para que, com outra informação que ela dispunha, estimular, digamos, o governo do interesse da realização de tal travessia, que obviamente também estaria nos planos do governo. Isso foi o início. O governo só anunciaria a intenção de construir uma nova ponte no ano seguinte, mas a empresa posicionava-se na corrida para o negócio. Foram os dias em que o Ministro das Obras Públicas desenhou uma célebre estratégia financeira, que assim expôs ao Primeiro-Ministro Cavaco Silva. Quando eu lhe disse, olha, temos de fazer uma ponte, a primeira coisa que ele perguntou, e dinheiro? Isso, a gente vai fazer uma ponte financiada, de maneira que a própria portagem paga. Mas isso dá uma coisa para a outra. Ainda não estão feitos os estudos, mas julgo que sim. E fizemos estudos, dava desde que se juntasse a portagem da ponte 25 de Abril. E foi isso que o levou a anuir e enfim, ele próprio entusiasmar-se com a ponte. Vou dar, e pela última vez, 2 minutos, fim do qual vou avançar. 2 minutos.
O buzinão e o bloqueio na ponte 25 de Abril deitariam por terra a estratégia do ministro, mas nesta altura ainda ninguém sabe quanto custará afinal ao Estado a ponte que foi prometida ao país a custo zero. Em 91, discute-se onde fazer a ponte. O governo constitui o GATEL, Gabinete para a Travessia do Tejo em Lisboa, com a função de estudar as alternativas. Algestra Faria, Barreiros Celas e Sacavém Montijo. Os flamingos. Mas por acaso não está aqui um bando muito grande. Isto é muito giro. É um privilégio, de facto, todos os dias atravessar este estuário do Tejo e ver os flamingos, que são das aves, são umas aves lindíssimas. Cor-de-rosa, que é a plumagem mais gira. Pronto, trânsito. Esta é a parte desagradável. Não é demais dizer que a ponte mudou a vida de Judite Fernandes. Ela explicará adiante, mas adiante-se que quando se discutia a localização da nova ponte, Judite Fernandes enfrentava o trânsito saturado da ponte 25 de Abril e batia-se pela hipótese Chelas-Barreiro. Era essa a opção das associações ambientalistas que alimentaram por ela uma batalha sem precedentes em Portugal. Os flamingos e a Reserva Natural do Estuário do Tejo eram a bandeira mais visível contra a que viria a ser a escolha de Ferreira do Amaral. Mas não a única. A construção desta ponte, ou a opção pela ponte Barreiros Celas, que era, digamos, a nossa escolha, iria provocar a médio e longo prazo um desenho completamente diferente do território, deste território. É grande o poder de uma ponte. Aqui, há 10 anos, era exclusivamente campo, portanto, era uma zona rural, havia poucas casas pequenas e a zona era toda campo. Esta construção é tudo após Ponte Vasco da Gama. Montijo e Alcochete sofreu uma transformação muito grande a partir do momento em que se começou a ouvir falar que a Ponte Vasco da Gama vinha para esta zona. Depois das obras começarem, então a transformação começou a acelerar. A agência imobiliária onde trabalha Anabela Labreca é uma das 6 que se contavam no Montijo antes da ponte chegar. Em 10 anos, surgiram pelo menos 20 novas agências. Começou-me a assustar um bocado, por exemplo, em Alcochete, porque a construção disparou muito. Alcochete é uma vila com contradições, muito pequenina, uma vila pescatória e de início a construção não começou a ser bem feita, nem em Alcochete, nem no Montijo. Em que sentido? Desordenadamente, sem espaços verdes, em vez de espaços verdes tínhamos muito entulho. Hoje em dia isso já não acontece. Montijo, antes da Ponte Vasco da Gama e depois da Ponte Vasco da Gama, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São duas cidades completamente distintas. O primeiro seria um Montijo rural, com alguma indústria pequena e pouca construção. O segundo é aquilo que vocês podem ver. Espaços verdes, muita construção, qualidade de vida e para os jovens novas oportunidades e muito mais oportunidades. Eis o que vê Anabela Labreca, agente imobiliária, habitante do Montijo, natural de Alcochete. Nos antípodas do que vê João Joanás de Melo, especialista em ordenamento do território, dirigente do GEOTA, protagonista da oposição a Ferreira do Amaral, na escolha da localização da ponte. Está aqui à vista. Portanto, obviamente, construir uma nova ponte numa área que era basicamente rural é uma forma de promover a urbanização e a abertura de uma nova frente urbana, aliás, contra aquilo que é expressamente recomendado nas sucessivas versões do Plano Regional de Ordenamento do Território. Portanto, nós em Portugal temos áreas urbanizáveis que dão para 40 milhões de habitantes, portanto 4 vezes a população do país. Temos uma urbanização extraordinariamente dispersa e com uma infraestrutura de muito má qualidade. E temos os centros urbanos a desertificar, por exemplo em Lisboa, por exemplo no Barreiro. Houve um conjunto de medidas legais que foram tomadas na altura, 98, para tentar evitar a construção excessiva em municípios como Alcochete, como Montijo. Ora bem, alguns anos depois, essa legislação foi varrida. Isto é, ninguém pode deter um movimento de expansão urbana quando se criam condições para ela acontecer. Portanto, em Portugal isso é mais do que visível.
Uma ponte entre Chelas e o Barreiro, resume Viriato Sormanho Marques, teria contribuído para revitalizar a área urbana da margem sul, em vez de abrir caminho ao betão, numa zona rural. Tudo isto era claro para Ferreira do Amaral. Que a ponte do Barreiro teria sido melhor, desse ponto de vista, mas que tinha em contraponto que era muito pior para a margem norte. Eu tinha muito medo de introduzir uma ponte no centro de Lisboa, dentro de Lisboa. Lisboa estava infestada de carros, ainda está, mas na altura talvez o problema até fosse mais grave, e eu não podia contribuir para meter mais 150 mil carros dentro de Lisboa, não podia fazer isso. Os ambientalistas também queriam menos carros na capital. Defendiam, por isso, uma ponte rodoferroviária. Baseavam-se, nomeadamente, nas conclusões do gabinete criado pelo Governo. O que emerge do relatório do GATEL é claríssimo. A melhor opção do ponto de vista do sistema de transporte, de desenvolvimento, seria a rodoferroviária Chelas-Barreiro. Estamos a falar em 1991. O GATEL conclui que a ligação Sacavém-Montijo é claramente a menos eficaz para descongestionar a ponte 25 de Abril, mas conclui também que é a opção mais viável, técnica e financeiramente. Em abril de 92, Ferreira do Amaral opta pela ligação Sacavém-Montijo e avança com a instalação do comboio na 25 de Abril. Em janeiro de 93, é aberto um concurso público internacional e no ano seguinte é anunciada a escolha da Lusoponte para a construção, financiamento e exploração da nova travessia. A contestação prossegue em Portugal e em Bruxelas. A maior parte dos ministros que tinham alguma coisa a ver com o assunto eram frontalmente contra esta solução. O Ministério do Planeamento era contra, o Ministério do Ambiente era contra, o Ministério da Indústria era contra. Consideramos ser um novo elefante branco de um país que já tem elefantes brancos a mais, tem quase um jardim zoológico de elefantes brancos. É preferível não pensar em amortizar os investimentos que já foram feitos, porque continuar com uma opção errada é infinitamente mais caro do que rever o processo totalmente. Em janeiro de 95, um mês antes do início das obras, o Presidente da República diz que é preciso parar e pensar. Está-se a fazer aqui uma reflexão sobre o que é o interesse nacional, com a comparticipação de gente que sabe, dos cientistas, do que temos de melhor, dos nossos especialistas nas matérias. O melhor que havia a fazer era suspender, refletir, parar. Como se diz quando se tem que atravessar uma linha férrea, pare, escute e olhe. 2 anos antes, Mário Soares tinha dado a questão por encerrada. Até assinou os diplomas que fixaram a localização da ponte onde está, a tal engenharia financeira, foram todos promulgados pelo Presidente da República. Houve um tempo para estudar que começou há 4 anos e houve um tempo para decidir. Agora é tempo para olhar a construção e dentro de 3 anos é o tempo para atravessar a ponte e sentir os efeitos sobre o bem-estar dos portugueses. Olha, eu divirto-me imenso a trabalhar. Ponho a minha musiquinha, vou dançando, dando à cabeça, vou fazendo os trocos e é mesmo assim. E tem que ser assim. Sim, é isso também. E nós, apesar de ser um trabalho individual, mas nós estamos sempre... e nós divertimos umas com as outras. Sim. Muito. Apesar de estarmos ali separadas só pela via, nós comunicamos umas com as outras e já nos conhecemos já há 10 anos. Onde veio trazer muitas coisas novas para esta zona. Muitas coisas novas. As populações aqui cresceram com uma velocidade... Eu, no meu caso, gosto muito mais de agora. Os meus pais já não gostam tanto, porque já há muita mistura, há muita diversidade de população. E nós hoje vamos ao supermercado e não conhecemos ninguém. É verdade. E vamos a um restaurante e não conhecemos ninguém. Nós temos muito mais oportunidades de emprego agora do que antigamente. Antigamente quem queria um emprego bom, ou era num supermercado ou então mesmo que ir para Lisboa obrigatoriamente. Agora já não. Agora é onde? Agora já temos aqui grandes superfícies, onde também nos dão emprego. E aqui nas zonas também já está a ser muito mais comércio. Eu era operadora de hipermercado, era repositora, trabalhava no modelo de Montijo. Eu andava a trabalhar aqui, e depois ali, depois estive 3 anos numa fábrica, e depois tive mais não sei quanto tempo em outro sítio qualquer, pronto, é assim. Há 10 anos que são anfitriãs na ponte e já dirão qual foi até hoje o dia mais marcante que aqui viveram.
Rui Silva concordará com elas sem hesitar, ainda antes de fazer o primeiro reboque do dia, um pneu que há de rebentar daqui a pouco. Jorge Amado, bombeiro do Montijo com a alcunha de MacGyver, está prestes a chegar ao chão. Estará cumprida pela terceira vez na história da ponte a tarefa de inspecionar os pilares, em busca de fissuras no betão. Voltará a subir e a descer daqui a 3 anos. Mais perto do rio, Ricardo já quase terminou a inspeção ao tabuleiro. Inspeções visuais como esta fazem-se todos os anos em diferentes pontos da ponte. Aqui onde o vemos, a este sítio exato, deverá voltar em 2012. Dentro do tabuleiro, Teresa Mendes, responsável pela manutenção estrutural da ponte, mostra um dos 324 sensores que permitem detectar deslocações anormais do tabuleiro. E, pelo som dos carros a passar lá em cima, logo se torna evidente para Teresa que estava na hora de substituir a proteção das juntas. São as juntas de dilatação, que permitem que o tabuleiro possa deslocar-se quase 2 metros em caso de sismo, sem que a ponte ceda. Daqui a nada estarão no lugar todos os 1.800 parafusos, os pneus que passarem de seguida estrearão a borracha nova e poderá dar-se início ao fim do corte de via. Entretanto, passou-se a manhã e há muito que Camilo Lopes terminou a tarefa que o fez subir ao alto do pilar, 150 metros mais perto do nascer do sol. Um privilégio de vistas. Extremamente. Nós somos privilegiados nas imagens que tiramos daqui e nas fotografias que fazemos daqui. Nem toda a gente tem acesso a ter uma perspectiva desta visão maravilhosa. Hoje vim cá acima para dar uma limpeza às armaduras da iluminação aérea. É uma manutenção preventiva programada que nos obriga, aliás, 6 em 6 meses virmos cá. 6 em 6 meses não, é porque é assim, isto, a gente vem cá de 6 em 6 meses fazer uma limpeza, não é? Mas se houver uma avaria, nós temos que cá vir sempre muito mais cedo. Visto isto, pode pensar-se que entre os trabalhos que fazem a rotina de uma ponte, o de portageiro é o mais sossegado ou o mais monótono, dependendo do ponto de vista. Longe disso, garante Catarina Veludo. Nem é monótona, nem é calma e é muito cansativa e os turnos são muito desgastantes. E o que mais Porque para quem pensa que as pessoas chegam aqui e está ali na cabine a dar trocos, não, isso não é verdade. O que mais me custa a mim é cansativo. É mesmo cansativo e tem que se lidar com situações imediatas. Aparece qualquer problema que nós temos que resolver, porque estão muitas pessoas atrás que não têm culpa nenhuma daquilo que se está a passar e querem seguir a sua vida, porque toda a gente tem horas para chegar ao trabalho, vão apanhar um avião, vão a uma consulta, vão fazer uma coisa qualquer. O que mais me custa a mim é muitos dos clientes não nos dão valor, no sentido de passam, quando fazem o pagamento, para eles é como se não tivesse ali ninguém. Nós somos insignificantes, simplesmente, nem para a nossa cara olha, ou nem um bom dia, nem uma boa tarde. Chamada SOS 603, viatura mobilizada com pneu furado. Já me encontrei chegar ao local. Olha, vamos apanhar agora aqui uma viatura. Se encontrar aqui na berma. Com pneu furado, que é do lado contrário. Hoje não, este não se passa nada. Portanto, encontrava-se uma viatura parada ao quilómetro 12.8. O mesmo parou na berma só para verificar o capô, estava aberto, vai abandonar. HP móvel 3. Chegado junto à viatura, eu vou mover a viatura. Tem pneu suplente ou não? Tenho, mas não encontro a chave daquilo. Ah, é? É. Tá bem, isso depois eu Mas o macaco, o para trás? O macaco também não tem. Também não tem? Não encontrei nada.
Vamos parar. Esta é, inequivocamente, a obra do século. O entusiasmo do primeiro-ministro cresce com a obra. A obra avança depressa e dentro dos prazos, apertados por causa da Expo. Tem de estar pronta em 3 anos, a tempo de receber os visitantes da exposição mundial. A construção envolve mais de 3.300 trabalhadores. Muitos dormem no local, alojados em camaratas. As margens do rio são 2 imensos estaleiros. Um a norte, portanto também na zona de Sacavém, e um a sul, junto à siderurgia, onde se fez o maior estaleiro de pré-fabricados do mundo naquela altura. Mais de 120 engenheiros portugueses, ingleses e franceses alimentam a obra de projetos à medida que os trabalhos avançam. Considero um pouco minha esta obra também, não é? Nesse aspecto ninguém me tira. Vou morrer com ela. Não é? Hoje é responsável pela manutenção de rotina. Agora, por exemplo, assiste à limpeza dos tanques de decantação das águas contaminadas que escorrem da ponte. Faz-se 2 vezes por ano, depois das primeiras e das últimas chuvas, para que não chegue água suja às salinas do Samuco. Eram mais empolgantes naquela altura os dias de José de Rosário. Durante a construção, trouxe o meu filho mais velho a visitar a obra e ele ficou um pouco decepcionado com o pai porque ele esperava que o pai estivesse agarrado ao betão, ao ferro e tivesse tudo sujo, mas o pai era mais um trabalhador intelectual e nesse aspecto o meu filho ficou muito decepcionado. Os filhos de Armando Silva não teriam ficado desapontados, mas faltavam 7 anos para nascer o primeiro. Aos 19 anos, Armando fazia vergar toneladas de ferro. No meu ramo, que era o ferro, havia muitas pessoas que tinham de cortar ferro, que era imensas toneladas de ferro que passavam pelas mãos por dia, e comigo era o molde do ferro. Também nessa máquina em que trabalhei, moldávamos entre 30 a 40 toneladas de ferro por dia. É exigente fisicamente e psicologicamente. Houve pessoas que só aguentavam uma manhã, pessoas que aguentavam um dia, uma semana, não aguentavam mais. Depois da ponte, construiu prédios, estradas, fábricas, armazéns. Hoje ganha pouco mais de 3 euros a hora. Diz que ganhava o mesmo na ponte, no tempo do escudo. Nestes últimos anos já não sinto o que sentia de início, quando atravessava a ponte. Que era o quê? Uma sensação de querer dizer às pessoas que iam comigo que eu tinha ajudado na construção da ponte e guardo um certo orgulho em ter participado numa obra com aquelas dimensões. Foi emocionante, porque toda a gente dizia que não se ia aguentar em pé e até hoje ainda não caiu. Vou-lhe ser muito sincero, o que mais me impressionou foi agora ser informado que o tabuleiro da ponte não vai ficar seguro aos pilares, a não ser pela via dos tirantes. E depois também aquela afirmação de que se um dia ocorrer um sismo em Lisboa, os que estão mais seguros de todos são aqueles que estão em cima da ponte. Não temos condições nenhumas aqui, não temos casas de banho, para um gajo ter que ir arriar a calça tem que andar 4 ou 5 km, se o gajo estiver à rasca, borra-se todo pelo caminho. E para tomar banho, vais para a minha casa aqui. É muito bom. Pois exatamente, então tomamos banho ali com uma mangueira. A ponte ficará pronta em março de 1998. É no dia 31, só não sabemos ainda as horas, mas julgo que é dia 31 de março de 98. Nós temos um grande cuidado na programação, mas a este rigor eu não sou capaz de ir. Mas talvez aqui os construtores possam aqui colocar as suas barbas de molho, por forma a que nessa altura, no fim de março de 98, estejamos aqui. Espero que me convidem, de qualquer forma. Confirma. Tudo engalanado. É isso, convidamos a Deus. Tudo engalanado. De março de 98 à meia-noite. Morreu no sábado 8 dias, morreu aqui um senhor ali na grua. Morreu ali o senhor eletrocutado. 11 mortos é o número oficial de vítimas da construção da ponte.
O acidente mais grave aconteceu no dia 10 de abril de 97. Houve problemas na ponte principal, houve problemas que morreu muita gente e nesse aspecto é um marco triste que nem, não gosto muito de falar dele. Não é? E nós estávamos ao lado, portanto, onde o acidente aconteceu. Portanto, a minha secretária viu o acidente do sítio onde ela estava. Portanto, enfim, foi uma coisa dramática. Portanto, inicialmente as pessoas nem se aperceberam do que é que estava a passar. Depois, de repente, começou-se a dizer que houve um dos carrinhos de avanço tinha caído, havia lá pessoas da Luz ao Ponte. Nesse dia, 7 trabalhadores perderam a vida. Um ano antes, 2 crianças morreram afogadas numa vala sem vedação, inundada pela água da chuva. É evidente que se sente que havia muitas coisas que deviam ter sido feitas e portanto, se calhar não foram feitas com a perfeição que deveriam. Também motivado pela pressão do tempo. E nós também temos que compreender que toda a equipa de engenharia estava a fazer uma obra com esta magnitude que vem em 3 anos e, portanto, de facto, a preocupação com o cumprimento de prazos, com se avançar cada vez mais, era muito grande. Houve uma pressão enorme, uma vigilância muito grande por parte das associações de defesa do ambiente e houve imensas queixas em Bruxelas e, de facto, tudo isso contribuiu para que não pudesse haver grandes deslizes, quer ao nível da construção, quer na implementação de determinadas medidas. De facto, a partir do momento em que essas organizações passaram a funcionar e passaram a partilhar, portanto, as ideias com a Luz ao Ponte e com a sua equipa, eu diria que as coisas começaram a andar muito mais rápido e o processo começou a funcionar muito melhor. Violar uma zona de proteção especial, como foi violada, não é? A reserva do estuário do Tejo, é sempre uma coisa que preocupa qualquer um, não é? Qualquer cidadão. Rodeado pela área metropolitana de Lisboa, o estuário do Tejo é a maior zona úmida do país e uma das mais importantes reservas naturais da Europa. As salinas do Samoco, onde a ponte veio amarrar, são refúgio e zona de nidificação para várias espécies de aves aquáticas. Eu entrei aqui com cerca de 11 anos, fazia as férias da escola e entrei para aqui como aguadeiro, que era como todas as pessoas entravam, quase era como aguadeiro, que andava a dar água ao pessoal. Aos 16 anos, João Matias começou a trabalhar nas salinas, a tempo inteiro. Nos anos 60 e 70, Alcochete vivia das salinas, que produziam 30 mil toneladas de sal por ano e empregavam mais de 1000 trabalhadores. Eu, na altura, não estava muito ligado neste campo à avifauna. Nós vimos sempre aves aqui nas salinas, era um contacto permanente com elas, mas, sinceramente, nunca em tão grande quantidade como hoje. Contra todas as expectativas, a ponte não afastou as aves da reserva natural, nem durante, nem depois da construção. E eu confesso que eu praticamente todos os dias monitorizo a população de flamingos residente. Portanto, eu ando sempre a ver se está tudo bem, se estão em número, se... Pronto, é um vício que de facto não consigo ultrapassar. Não, eu vejo-os e até vejo num número bastante considerável. Para minimizar os impactos da ponte e por imposição de Bruxelas, foi criada em 2001 uma fundação para gerir as salinas do Samoco. O Governo e a Luz ao Ponte deveriam financiar a fundação nos primeiros 3 anos de vida. Se o Governo se fosse uma pessoa de como participar com aquilo que prometeu com a Fundação, se calhar hoje a Fundação estava a caminhar em bons ventos e isso nunca aconteceu. E a Luz ao Ponte tem cumprido? A Luz ao Ponte cumpriu naqueles 3 anos sempre com as comparticipações e além disso, em caso do Estado não comparticipar, era sempre àquele que nós podíamos recorrer. A Fundação tem vivido à beira da falência ciclicamente anunciada pelo Presidente José Manuel Palma. Hoje mesmo, no dia em que João Matias nos guia pelas salinas, acaba de se saber que o Presidente está de missionário. A direção pôs o lugar à disposição e agora estamos nas mãos não sei de quem.
E os trabalhadores estão com atraso? Salários em atraso. 2 meses e meio de salários em atraso. E agora que... Expectativas de futuro? Não sei. A recuperação das salinas foi uma das medidas de compensação ambiental impostas à Lusoponte. Judite Fernandes é hidrogeóloga e membro da Associação Ambientalista Geota. Lembra que outros fatores contribuíram para a melhoria da qualidade de vida dos flamingos. Por exemplo, a construção de hectares que reduziram a carga poluente do rio, onde mergulha agora Jorge Amado, bombeiro do Montijo. Em 10 anos é a 4ª vez que mergulha para verificar o nível de desgaste das proteções metálicas dos pilares. Tem havido um desgaste da camisa na ordem dos 0,02 milímetros. O máximo é 0,18, portanto estamos muito à vontade. Tá, ok. Consegui, Jorge. Dizia Judite Fernandes que todos os dias se cruza com os flamingos, na ponte contra a qual lutou há 15 anos. É verdade. A minha vida e a da ponte voltam a cruzar-se em 2002, quando eu decidi abandonar a zona onde vivia. A ponte 25 de Abril estava perfeitamente insuportável. Uma das coisas que a nova travessia tinha como objetivo era desviar o tráfego da 25 de Abril. Objetivo esse que não foi de todo conseguido, não é? Sim, isso foi conseguido. Foi conseguido de uma maneira, sobretudo um tráfego pesado. Sim. Outros. Aliviado não, porque a 25 de Abril continua cheia, mas eu penso é o que é que seria a 25 de Abril sem a Vasco da Gama. De facto, esse objetivo não foi cumprido. A adesão ao comboio da 25 de Abril ficou sempre abaixo das expectativas. Ferreira do Amaral diz que não previu que tantas empresas se transferissem do centro para os subúrbios de Lisboa. 60% das pessoas que utilizam a ponte 25 de Abril vai para lá da segunda circular. E essas pessoas não são servidas por transporte público. Eu previ uma coisa na altura que hoje me enganei. Para dizer francamente, me enganei. Eu previ que não era mais necessário fazer mais nenhuma ponte através do Tejo, que era só ferroviária. Como lembra o administrador da Lusoponte, uma terceira travessia esteve sempre em cima da mesa. Mesmo da parte do Governo havia essa perspectiva, portanto, ao considerar que a Lusoponte ia ficar com o exclusivo, portanto, de qualquer travessia, portanto, abaixo da ponte de Vila Franca, já haveria essa perspectiva. O contrato que o então ministro Ferreira do Amaral assinou com a Lusoponte dá à concessionária o monopólio de todas as travessias rodoviárias que venham a ser construídas a jusante de Vila Franca de Xira, até ao final da concessão, em 2030. E para a ponte 25 de Abril também há demora desde Cruz das Oliveiras. Aliás, todos os acessos norte à ponte estão cheios. Como previsto pelos estudos do gabinete criado pelo Governo, a ponte Vasco da Gama não descongestionou a 25 de Abril. O tráfego na nova ponte está quase 30% abaixo do valor previsto. Passam aqui 60 mil carros por dia. Portanto, 60 mil veículos aqui contra 160 mil na 25 de Abril, mas o tráfego pesado aqui na Vasco da Gama é 20% superior ao da ponte 25 de Abril. Portanto, a ponte 25 de Abril estava caótica, absolutamente insuportável, e decidi que tinha que ir viver para um sítio mais calmo. Como a nova ponte não a fez perder menos horas nos engarrafamentos da 25 de Abril, Judite decidiu trocar de ponte. Vendeu a casa na Charneca da Caparica e foi ser vizinha de Ovelhas e Laranjeiras, numa das urbanizações trazidas pela Vasco da Gama. Para além de bons negócios, trouxe-me facilidade de acesso a Lisboa e a outras zonas. E depois, como também tenho 2 filhos pequenos, para eles é excelente, não é? Irem ao cinema, terem uma grande superfície, terem grandes cinemas, que antigamente não tínhamos. Tínhamos um cinema muito pequenino, que vinha um filme que já tinha passado há 10 anos em Lisboa e que agora já não acontece aqui, não é? Já temos aqui estreias, portanto já estamos numa cidade moderna, como se costuma dizer. Exatamente. Estas casinhas são exemplo da antiga construção do Montijo, portanto é uma zona antiga do Montijo, que tem toda a tendência para desaparecer. E não tem nenhuma nostalgia dessa zona antiga? Não. Eu principalmente, e desculpem-me os naturais montijenses, acho que esta zona era muito feia. Anabela, e que espaço é que resta agora para o campo no Montijo? Já vai restando muito menos, não é? Para se ganhar umas coisas, Miriam, tem que se perder outras, correto?
para os lisboetas que vão passar o fim de semana ao Algarve é fantástico. Para os 2% de utentes que vão para Lisboa, que têm origem no Montijo e Alcochete, obviamente é fantástico. Portanto, é evidente que há sempre quem seja beneficiado. Para quem está a promover projetos de construção civil aqui na Margem Sul, obviamente que é positivo. Como exemplo, nós devemos olhar para a relação custo-benefícios. O que é que se ganhou, o que é que se perdeu. E que sirva de exemplo este mau processo decisório. Eu sou professor de avaliação de impactos ambientais e costumo usar este caso de estudo como exemplo de tudo o que não se deve fazer num processo de planeamento e de avaliação de impactos ambientais. Eu não estou nada arrependido. Acho que as pessoas já compreendem bem que esta é uma ponte circular, portanto, para entrar em tangente a Lisboa e não secante entrar para Lisboa dentro. Era uma ponte desse estilo e é um jogo que está a funcionar bem. Eu só estou arrependido neste dossiê de nós não termos sido mais contundentes mais cedo. Nós fomos demasiado brandos e demasiado confiantes na boa-fé do Estado português e da Comissão Europeia. A ponte foi o caso em que as associações se tornaram um parceiro social de pleno direito. Marcou também um ponto de viragem nesse momento. Até essa altura, os ambientalistas eram normalmente encarados ou como os estudiosos ou como os sonhadores. 10 anos depois da inauguração da ponte Vasco da Gama, o país prepara-se para discutir uma nova travessia sobre o Tejo. Joanás de Melo considera inútil e contraproducente mais uma ponte rodoviária. Pensa que é necessária uma nova travessia ferroviária. Ferreira do Amaral renegociará com o governo, agora como presidente da Lusoponte, o contrato que assinou como ministro. Diz que, por pudor, não revela onde prefere ver nascer a terceira travessia, ainda que um recente estudo da Lusoponte sugira a ligação Algestra-Faria. Garante que não teve pudor em aceitar o cargo que hoje ocupa. O máximo da imodéstia dizer isto, mas que eu achei que fui bem convidado. E eu achei que devo dizer, achei natural que me tivesse feito o convite, porque sou uma pessoa que conhece bem o projeto desde o começo, conhece bem qual é a filosofia da relação entre o governo e o concessionário desta matéria, quais são as responsabilidades do concessionário. De facto, poucos conhecerão tão profundamente o assunto. Surpreende por isso que o presidente da concessionária não saiba quanto custou, afinal, a ponte ao Estado. Só a existência do buzinão e daquela cena toda, e enfim, envolveu muita gente, só isso levou os bancos a aumentar ligeiramente os juros, porque acharam que o risco era maior, e isso custou ao Estado uns milhões de contos na altura. Foi a única verba que o Estado pôs na ponte, eu não sei exatamente quanto é que foi, mas o que isso depois acabou por ser negociado com a própria Lusoponte do contrato, numa extensão da concessão. O prolongamento da concessão implicou uma perda de receitas na ordem dos 210 milhões de contos, o suficiente para construir uma nova ponte. Mas o Estado teve de pagar também compensações financeiras diretas pelas alterações ao contrato resultantes do não aumento das portagens na ponte 25 de Abril. O Estado pagou à Lusoponte 162 milhões de euros entre 1994 e 2000. Em 2001, um acordo final estabeleceu que até 2019 o Estado pagará mais 306 milhões de euros, dos quais falta ainda pagar 173 milhões de euros. Quando terminar, terá pago 468 milhões de euros, isto é, 92 milhões de contos. O Tribunal de Contas considerou ruinosa para o interesse dos contribuintes a renegociação do contrato já no governo de António Guterres. Em março de 98, Jorge Sampaio era Presidente da República, António Guterres, Primeiro-Ministro, João Cravinho, Ministro do Equipamento. O pai político da ponte foi convidado de honra e o ex-presidente chamava o país a ver as novas vistas que a ponte trouxe à cidade. As corridas de rua que trouxeram para o tabuleiro da ponte os adeptos do tuning a velocidades ilegais e perigosas foram o maior problema da primeira década da segunda travessia de Lisboa. A ponte que as gerações futuras vão olhar como se sempre tivesse existido. E haverá já um dia histórico nos primeiros 10 anos da Vasco da Gama? Olha, pode passar. Eu, como gosto muito de futebol, quando passou aqui Portugal na altura do Euro, foi o Euro foi, sim, acho que sim. Foi uma coisa
Até nos dava prazer estar ali a trabalhar, porque foi uma loucura total. Foi uma coisa... Não, eu nunca vi por nada. Por nada. Foi uma coisa... Sei lá, eu nem sei explicar. Não. As imagens falam por si, não é? Verdade, isso por acaso foi um dia marcante. Os funcionários e os utentes mais chegados chamam-lhe apenas Vasco. Conquistou a cidade pela beleza, ainda que nem todos possam vê-la como Camilo, das alturas, ou assim vazia de madrugada, como ficou a meio de dezembro, quando foi cortada ao trânsito. Aproveitou-se a noite sem carros e mudaram-se lâmpadas aos célebres candeeiros azuis, pensados para não perturbar as aves da reserva natural. Mas o objetivo era fazer as medições topográficas, que mostraram que não saiu do lugar original, mais do que o previsto. E o fim do dia. Passaram 10 anos na ponte. Passou mais um dia na ponte.